E se tudo aquilo em que você acredita, o tempo, o espaço, a matéria, até você mesmo, for apenas uma projeção, uma ilusão cósmica tão bem feita que ninguém jamais suspeitou? Não, isso não é roteiro de série, nem delírio místico. É ciência. Físicos renomados, prêmios Nobel e gênios que moldaram o pensamento moderno estão chegando a uma conclusão que, no mínimo, parece uma heresia contra tudo o que aprendemos na escola. Talvez o universo não exista de verdade. E pior, talvez nunca tenha existido como imaginamos. Isso não é só uma provocação. É uma ideia apoiada em experimentos reais, em fórmulas que funcionam e em paradoxos que ninguém consegue resolver. O que os físicos estão começando a descobrir é que a realidade pode ser menos sólida e mais digital do que pensávamos. Que o tempo pode não passar. Que o espaço pode não ser real. Que nós podemos ser códigos processados numa realidade muito mais complexa e estranha do que qualquer ficção já ousou escrever. O universo pode ser um holograma, uma simulação, ou algo que nem temos palavras para descrever. Se isso parece absurdo, é porque você ainda não viu os fatos. Fatos fascinantes sobre o universo que desafiam não só o que sabemos, mas a própria maneira como pensamos. Neste vídeo, você vai mergulhar num caminho sem volta, o da verdade por trás das ilusões. Vai entender por que algumas das mentes mais brilhantes do mundo estão desconfiando da própria existência do cosmos. E ao final, talvez você mesmo se pergunte: se o universo não é real, o que afinal sou eu? Imagine por um instante que tudo o que você vê, toca e sente não passa de um truque de luz, uma ilusão bem coreografada pelo próprio universo. Parece roteiro de ficção científica, mas acredite, essa ideia é levada a sério por alguns dos maiores físicos da atualidade. O tempo, o espaço e até mesmo a gravidade podem ser apenas projeções de algo mais profundo, algo que nossos sentidos não conseguem captar por completo. Isso muda tudo. O que você acredita ser sólido pode ser apenas uma dança de partículas, vibrando sob regras que desafiam a lógica comum. A velocidade da luz, por exemplo, é tratada como um limite fundamental. Mas e se esse limite for só uma barreira artificial, parte de um sistema operacional que organiza essa realidade? A gravidade, então, deixaria de ser uma força universal e passaria a ser uma distorção calculada, como um gráfico bem renderizado em 3 dimensões. Curiosidades fascinantes sobre o espaço mostram que há algo por trás da cortina, algo que mexe com as estruturas do pensamento. Não estamos apenas vivendo no universo, estamos presos numa espécie de palco cósmico, onde as regras do jogo ainda são um mistério. Você já se pegou pensando que o mundo pode ser mais estranho do que parece? Há fatos sobre o universo que nos forçam a repensar até mesmo a ideia do que é real. E quanto mais se estuda essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar, mais clara se torna a sensação de que tudo isso pode ser um enigma muito bem elaborado. Uma realidade encenada que nos prepara para entender algo ainda mais surpreendente. De onde veio tudo isso? E será que esse tal de começo é tão concreto quanto imaginamos? No começo de tudo, ou melhor, antes de qualquer coisa existir, não havia nem tempo, nem espaço, nem sequer matéria, só o nada, ou talvez algo que a mente humana ainda não consegue decifrar. As teorias mais aceitas, como o Big Bang, sugerem que o universo surgiu de um ponto infinitamente denso, onde as leis conhecidas da física simplesmente não funcionam. Mas há quem vá além, como na proposta Hawking-Hartle, onde o tempo, curiosamente, nem existia antes do universo começar. É como se o relógio só tivesse começado a bater depois da primeira batida cósmica. Durante esse instante primordial, conhecido como inflação cósmica,
o universo cresceu de forma abrupta, mais rápido que a luz, expandindo-se como uma bolha que se infla em segundos. Foi nesse caos organizado que surgiram os primeiros átomos de hidrogênio, a matéria-prima das estrelas. É fascinante pensar que tudo, absolutamente tudo, que você conhece, inclusive você, vem de poeira estelar. Essas são verdades sobre o universo que nos ligam diretamente ao cosmos. Curiosidades universo e curiosidades fascinantes sobre o espaço tornam essa origem ainda mais impressionante. Agora, imagine que cada estrela no céu seja um ponto de memória da criação. Essas galáxias, girando há bilhões de anos, são como arquivos cósmicos guardando segredos do passado mais remoto. Fatos fascinantes sobre o universo mostram que quanto mais observamos o céu, mais nos aproximamos de compreender quem somos. E ao perceber isso, começa a emergir uma pergunta ainda mais inquietante. Será que o universo precisa de alguém para observá-lo? Para realmente existir? Você já pensou que só o fato de olhar algo pode mudar o que está sendo observado? Parece loucura, mas é isso que acontece no famoso experimento da dupla fenda. Quando partículas subatômicas são lançadas por duas fendas, elas se comportam como ondas, até que alguém observa. Nesse instante, o padrão muda. É como se o universo, ao notar que está sendo observado, mudasse de ideia. Isso levanta uma das curiosidades mais bizarras sobre o universo. Será que ele só existe de fato quando alguém está prestando atenção? O físico John Wheeler levou essa ideia às últimas consequências com seu experimento de escolha retardada, sugerindo que decisões feitas no presente podem afetar eventos no passado. Parece enredo de ficção científica, mas está enraizado em matemática real. E o mais curioso, nem é necessário um ser consciente para esse efeito acontecer. Uma simples pedra, uma câmera, qualquer coisa que registre o evento, parece ser suficiente. Isso nos mostra que as curiosidades sobre o espaço não estão lá só para admirarmos. Elas moldam a própria estrutura da realidade. A implicação disso tudo é profunda. Fatos sobre o universo nos forçam a considerar que talvez estejamos participando ativamente da criação do que chamamos de realidade. Cada vez que olhamos para o céu e admiramos suas curiosidades fascinantes, talvez estejamos ativando, de algum modo, esse vasto sistema de possibilidades. O universo pode ser como um livro que só revela suas palavras quando alguém começa a ler. E se for assim, o que acontece quando duas pessoas leem histórias diferentes, mas no mesmo universo? Durante muito tempo, acreditava-se que o universo obedecia a regras locais, ou seja, que os objetos só poderiam se influenciar se estivessem próximos, trocando informações a velocidades limitadas, como a da luz. Mas os experimentos com emaranhamento quântico jogaram essa ideia pela janela. Duas partículas podem ser separadas por anos-luz e ainda assim, o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente. É como se o universo tivesse um atalho oculto entre os pontos mais distantes. Curiosidades sobre o universo revelam que ele age mais como um sistema de pensamento do que como uma máquina. Isso não é especulação. É ciência premiada com o Nobel. Os testes provaram que a realidade, como pensamos, não é localmente real. Ou seja, o universo não é feito de coisas fixas com propriedades definidas antes da medição. As partículas não têm posição, velocidade ou até existência própria, até que sejam medidas. É como se o universo estivesse em modo de espera, aguardando instruções. Um menu de possibilidades, pronto para ser escolhido. As curiosidades sobre o espaço não são só poéticas. Elas abalam os pilares da razão. E aqui vai uma comparação que pode te fazer refletir.
Imagine que você tem um controle remoto que, ao apertar um botão, muda algo do outro lado da galáxia, e sem nenhum atraso. É como se o universo fosse uma rede neural, uma mente viva em que tudo está interligado. Curiosidades fascinantes sobre o universo indicam que essa não é uma metáfora tão exagerada. E se tudo estiver mesmo conectado, o que acontece quando projetamos uma ideia em uma parte do cosmos? Será que ele responde de volta como um espelho? A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas e se tudo o que você vê for uma projeção? Sim, como se o universo inteiro fosse um holograma, uma imagem tridimensional gerada por informações bidimensionais codificadas numa superfície cósmica distante. Essa proposta, baseada na correspondência ADS-CFT, virou uma das curiosidades sobre o universo mais intrigantes da física moderna. É como se vivêssemos dentro de um filme muito bem renderizado, onde a tela está lá fora, nos limites do universo, e o conteúdo somos nós. Esse modelo não é só poético, ele resolve problemas sérios da física. Os paradoxos da gravidade quântica, como o que acontece com a informação dentro de buracos negros, começam a fazer sentido dentro de um universo holográfico. Pense nisso como tentar entender um jogo de videogame apenas olhando a tela, sem saber do código por trás. Fatos fascinantes sobre o universo sugerem que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma interpretação sensorial de algo muito mais plano e muito mais profundo. Agora, imagine que o seu corpo, seus pensamentos e até suas emoções estejam sendo projetados de uma espécie de borda do universo. Não há como negar. As curiosidades sobre o espaço nos empurram para fora da zona de conforto. Porque se tudo isso for uma simulação holográfica, onde cada ponto do universo contém toda a informação do todo, talvez não seja tão absurdo imaginar que alguém, ou algo, esteja controlando esse projetor. E se for isso, quem estaria com o controle remoto? Agora segura essa, e se tudo o que você conhece for apenas um código de computador? A hipótese da simulação proposta por Nick Bostrom afirma que é estatisticamente mais provável estarmos vivendo numa realidade simulada do que em uma realidade original. Sabe aqueles gráficos de videogame hiperrealistas? Pois é, talvez estejamos dentro de um, só que muito mais sofisticado. Fatos fascinantes sobre o universo, como a constância da velocidade da luz e a aleatoriedade quântica, podem ser, na verdade, limitações de processamento. Essa teoria não veio do nada. Grandes nomes da tecnologia, como Elon Musk, dizem acreditar nessa possibilidade. E vamos ser sinceros, certas curiosidades sobre o universo parecem até bugs de um sistema rodando em background. A própria física parece ter regras tão bem definidas que poderiam muito bem ser parte de um algoritmo. Pense nisso como se estivéssemos dentro de um jogo de mundo aberto, só que com gráficos perfeitos e NPCs que pensam, ou acreditam que pensam, como nós. E se formos mesmo personagens dentro de uma simulação, o que isso muda? Bem, talvez mais do que você imagina, porque se tudo é programável, talvez possamos aprender a reprogramar nossa experiência, como mudar um script interno, ajustar crenças ou ressignificar traumas. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar revelam pistas de que as leis da natureza podem ser apenas convenções momentâneas. E se esse código puder ser burlado, quem diria que o próximo bug poderia estar no tempo? Tempo. Aquele velho senhor que todos tentam controlar, mas ninguém consegue tocar. Já parou para pensar que o tempo pode ser apenas uma invenção nossa? Desde os primeiros relógios solares até os atuais relógios atômicos,
O ser humano tem se esforçado para medir algo que talvez nem exista da forma como imaginamos. As curiosidades sobre o universo mostram que, fora da Terra, tempo não é igual. 1 minuto aqui pode ser horas em outro lugar do cosmos, ou pode nem existir. Isso levanta uma questão provocadora. Será que o tempo é só uma régua criada por nós? Albert Einstein, com sua genialidade única, já dizia: tempo e espaço são uma coisa só, entrelaçados como fios de uma tapeçaria cósmica. E o mais curioso é que essa tapeçaria muda conforme a posição e velocidade do observador. Ou seja, o tempo não é fixo. Ele se curva, desacelera, estica. Curiosidades fascinantes sobre o espaço apontam que, talvez, o tempo só faça sentido porque estamos presos a esse planeta azul girando no vazio. Em outros cantos do universo, os ponteiros dançam outro ritmo, ou nem existem ponteiros. Mas aqui está o pulo do gato. Se o tempo é construção, você não precisa ser escravo dele. Em vez de viver correndo atrás do relógio, que tal ajustar sua rotina à sua natureza? Acordar cedo pode funcionar para uns, meditar à noite para outros. O importante é que, dentro do seu universo pessoal, você defina as regras. Fatos sobre o universo nos inspiram a olhar para o tempo com mais liberdade, como uma ferramenta, e não como um tirano. E falando em liberdade, você sabia que ela também depende da forma como experimentamos o tempo? Imagina viver em um lugar onde o tempo passa mais devagar só porque você está mais perto de uma montanha, ou viajando rapidíssimo pelo espaço. Pois é exatamente isso que Einstein mostrou com sua teoria da relatividade. Tempo não é absoluto. Ele depende da velocidade e da gravidade. Os satélites GPS, por exemplo, precisam de correções constantes porque o tempo lá em cima anda num ritmo diferente do nosso aqui embaixo. Fatos fascinantes sobre o universo como esse nos fazem perceber o quanto ainda estamos engatinhando na compreensão do tempo. E isso não é só papo de teórico. Se você pegasse uma nave e acelerasse até quase a velocidade da luz, envelheceria muito mais devagar do que quem ficasse na Terra. É como se o universo estivesse dizendo: relaxa, o tempo é relativo mesmo. Curiosidades sobre o espaço deixam claro que nossa experiência com o tempo é apenas uma versão localizada de uma realidade muito mais maleável. Nada é fixo, e o tempo talvez seja só mais uma variável de um código cósmico flexível. Agora pense nisso no seu dia a dia. Por que às vezes 5 minutos parecem uma eternidade e outras vezes 1 hora passa num piscar de olhos? Porque o tempo também se dilata dentro de nós. A experiência humana do tempo é subjetiva, emocional e contextual. E curiosidades sobre o universo e o sistema solar só reforçam o quanto somos influenciados por forças maiores, inclusive por aquelas que não conseguimos ver. Mas e se no fundo essa percepção toda for uma pista de algo ainda mais estranho? No mundo quântico, o tempo não se comporta como estamos acostumados. Ele não caminha em linha reta, de forma previsível, como em nossos relógios. Ali, o tempo parece dançar, se dobrar, se esconder, como se estivesse brincando de esconde-esconde com os cientistas. O princípio da incerteza de Heisenberg já mostra isso. Não dá para saber com precisão onde uma partícula está e para onde ela vai, tudo ao mesmo tempo. Fatos fascinantes sobre o universo revelam que o tempo, nesse nível, é quase uma miragem. Além disso, o efeito do observador entra em cena novamente. A simples medição de um evento altera o resultado. Isso levanta questões profundas. O tempo existe mesmo, ou é só uma consequência das nossas observações? Curiosidades sobre o universo indicam que o tempo pode ser uma propriedade emergente, ou seja, ele só aparece quando há interação. Em outras palavras, pode ser que o tempo seja criado toda vez que olhamos para ele. Estranho,
mas incrivelmente poético. E se no fundo o tempo for mais como uma rede de possibilidades, onde tudo está interligado por probabilidades e não por cronologia? Nesse cenário, cada escolha sua pode colapsar uma versão diferente do tempo, como uma bifurcação em um livro de aventura interativa. Curiosidades fascinantes sobre o espaço mostram que o tempo, assim como o universo, talvez não siga um roteiro, mas sim uma infinidade de possibilidades aguardando quem ouse virar a próxima página. E falando em virar página, o que aconteceria se todas estivessem sendo lidas ao mesmo tempo? E se o tempo não passasse? Não como a gente pensa, pelo menos. A teoria do universo bloco propõe que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, como páginas já impressas em um livro que está inteiro diante de nós. A gente só lê uma página por vez, mas todas já estão lá. Isso desafia a ideia de livre-arbítrio, porque, se tudo já existe, o que você ainda tem para escolher? Fatos fascinantes sobre o universo nos empurram para essa visão estonteante, de que o tempo é uma ilusão da consciência em movimento. Pensa numa cidade vista de cima, como num mapa. Você pode ver onde começou, onde está e onde vai terminar o trajeto. Tudo ao mesmo tempo. Essa seria uma metáfora simples do universo bloco. Enquanto você vive o agora, o passado ainda existe, e o futuro também. É como assistir um filme pausado em uma cena específica, enquanto o restante da fita continua lá. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar nos dão pistas de que essa dimensão do tempo talvez seja só uma perspectiva limitada da nossa mente. Mas aí vem a questão: se o futuro já está lá, por que você ainda sente que pode mudar de caminho? A resposta pode estar na forma como experimentamos o tempo, não em como ele realmente funciona. Mesmo que o roteiro esteja escrito, talvez o propósito da consciência seja justamente sentir cada cena como inédita. E se for assim, o universo se torna um palco onde cada instante está congelado, esperando só o nosso olhar para se tornar real. Mas, e se o que bloqueia tudo isso for a própria velocidade da luz? A luz viaja rápido, muito rápido. Mas por incrível que pareça, ela tem um limite. E esse limite define praticamente toda a estrutura do universo que conhecemos. De acordo com a teoria da relatividade, nada pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo. Parece simples, mas essa barreira cósmica impede que a gente veja o universo como ele realmente é em tempo real. Quando você olha para uma estrela, está vendo o passado dela. Curiosidades sobre o universo como essa nos mostram que o presente, no cosmos, é sempre uma lembrança. O físico Hermann Minkowski visualizou isso como um tecido de espaço-tempo, onde a luz traça o limite máximo de qualquer comunicação ou movimento. Isso significa que, mesmo com toda a tecnologia, nunca poderíamos mandar uma mensagem instantânea para uma galáxia distante. Mas isso não impediu ninguém de sonhar. Ideias como táquions, partículas hipotéticas mais rápidas que a luz, ou os famosos propulsores de dobra espacial, surgiram justamente para tentar driblar esse limite. São apenas teorias. Por enquanto, e cá entre nós, será que esse limite é mesmo inviolável? Fatos fascinantes sobre o universo já mostraram que, na mecânica quântica, certas interações acontecem instantaneamente. Então, talvez a luz seja só o limite no modo normal do universo. Curiosidades fascinantes sobre o espaço nos inspiram a pensar que pode haver atalhos ocultos, caminhos secretos na estrutura do cosmos. E se o espaço puder ser dobrado, como um lençol, será que não é a gravidade que está segurando esse vinco? Durante séculos, acreditava-se que a gravidade era uma força invisível que puxava as coisas umas em direção às outras. Foi Isaac Newton quem popularizou essa ideia,
Mas Einstein, com sua mente à frente do tempo, trouxe uma nova visão. A gravidade não é uma força, é a curvatura do espaço-tempo. Imagine uma bola de boliche em cima de um lençol. Agora coloque uma bolinha de gude ao lado. Ela vai rolar em direção à bola grande, não por causa de uma força, mas porque o tecido se dobrou. Curiosidades sobre o universo como essa mudam tudo. Essa curvatura não afeta só planetas e luas. Ela dobra a luz, distorce o tempo e esculpe as órbitas. Já ouviu falar do experimento que observou a luz de uma estrela sendo desviada ao passar por trás do Sol? Isso provou na prática que a gravidade pode curvar até o que parecia inatingível. Fatos sobre o universo revelam que as leis não são tão rígidas quanto pensávamos. O espaço se comporta como um fluido elástico, moldado por tudo que tem massa, até mesmo por você, nesse exato momento. E é nesse ponto que a coisa fica ainda mais surreal, porque se a gravidade curva o espaço-tempo, e o tempo é relativo, então, a própria realidade que você vive está sendo moldada em tempo real pela gravidade. Curiosidades fascinantes sobre o espaço mostram que você vive num campo invisível que molda suas experiências. E se algo estiver curvando esse espaço de uma forma que a gente ainda não compreende, talvez por isso as galáxias estejam girando de um jeito esquisito. Existe algo no universo que ninguém vê, ninguém toca, ninguém cheira, mas que está em toda parte. A matéria escura é uma dessas entidades misteriosas que mantém os cientistas acordados à noite. Ela não emite luz, nem reflete, nem interage com quase nada, mas exerce gravidade. E como sabemos que ela existe? Simples. As galáxias estão girando rápido demais. Se fossem compostas apenas pela matéria visível, elas se despedaçariam. É como ver um carrossel girando a 1000 por hora, e ainda assim, tudo permanecer em seu lugar. Curiosidades sobre o universo que parecem saídas de um roteiro surreal. Mas nem todo mundo comprou essa explicação. Alguns cientistas propuseram outra ideia. Talvez a gravidade que conhecemos esteja errada. Hammond, dinâmica newtoniana modificada, sugere que, em grandes escalas, a gravidade se comporta de forma diferente do que diz a teoria tradicional. Fatos fascinantes sobre o universo mostram que tanto a matéria escura quanto Hammond explicam algumas coisas, mas nenhuma das duas explica tudo. É como montar um quebra-cabeça com peças de duas caixas diferentes, e isso nos deixa com uma sensação desconfortável. A de que talvez não tenhamos nem as peças certas ainda. Será que estamos olhando para o problema com a ferramenta errada? As curiosidades sobre o universo e o sistema solar continuam nos lançando pistas, mas nenhuma solução definitiva. Pode ser que estejamos esbarrando em algo muito maior do que imaginamos. E se esse algo maior for justamente o que desafia todas as nossas teorias atuais, inclusive a mais famosa delas, a teoria da relatividade geral, de Einstein, é uma das obras-primas da ciência moderna. Ela explica com elegância como a gravidade curva o espaço-tempo e rege o movimento dos planetas, das estrelas, dos buracos negros. Mas apesar de seu sucesso, ela tem um limite. Quando tentamos aplicá-la ao mundo quântico, aquele das partículas minúsculas, tudo desmorona. Fatos fascinantes sobre o universo mostram que há uma espécie de divórcio entre o que vemos no macro e o que acontece no micro. Isso é um problema. Porque se queremos entender como o universo nasceu, ou o que acontece dentro de um buraco negro, precisamos de uma teoria que una os dois mundos. É aí que entra a busca por uma teoria quântica da gravidade. Os cientistas estão tentando casar a relatividade com a mecânica quântica, mas até agora o universo tem resistido aos convites. Curiosidades fascinantes sobre o espaço indicam que estamos no meio de uma encruzilhada intelectual. Talvez seja preciso repensar tudo do zero,
E talvez, só talvez, esse novo entendimento vá revelar verdades sobre o universo que hoje pareceriam pura ficção. Quem sabe o espaço-tempo não seja feito de cordas vibrantes? Ou que existam dimensões ocultas além das que conseguimos perceber? As curiosidades sobre o universo continuam nos chamando para olhar mais fundo, mais longe, mais ousadamente. Porque se há algo que os limites da relatividade nos ensinam, é que ainda estamos apenas arranhando a superfície do que é real. Se tudo o que vimos até aqui é verdade, ou mesmo só uma parte disso, então você não pode mais viver como antes. Agora que sabe que o universo pode não existir da forma como imagina, que o tempo é uma construção e que a realidade pode ser uma simulação, como seguir ignorando essas possibilidades? O que você faria diferente se soubesse que está numa espécie de jogo cósmico, onde as regras são flexíveis e a consciência é uma peça-chave? Está na hora de parar de viver no piloto automático. Você vai continuar aceitando as explicações rasas ou vai cavar mais fundo? Vai aceitar o que foi ensinado ou vai questionar como um verdadeiro explorador do desconhecido? O universo está repleto de curiosidades, e cada uma delas é uma pista, um convite para despertar. Se você pudesse reprogramar sua realidade, seu dia, sua vida, seu destino, por onde começaria? Talvez o primeiro passo seja esse: aceitar que o mundo é muito mais estranho e fascinante do que parece. Então agora é com você. Compartilhe aqui nos comentários. Qual dessas teorias mais mexeu com a sua cabeça? Qual delas você acha que pode ser real? Quero saber como esse vídeo te impactou. E quero continuar essa conversa contigo. E claro, se você quer continuar desvendando os mistérios, as verdades e as curiosidades sobre o universo, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo, a realidade pode ficar ainda mais bizarra.